Você já imaginou ter um dinheiro ali entrando na sua conta todo mês sem você precisar trabalhar? Pois é exatamente isso que acontece com quem investe em ações pagadoras de dividendos. Você vai comprando essas ações ali mês após mês e com o passar do tempo você terá um fluxo de dinheiro constante entrando na sua conta sem você precisar fazer mais nada para receber esse dinheiro. Maravilhoso, não é? E nesse vídeo eu vou estar te ensinando como escolher as melhores ações para receber dividendo e como identificar se essas ações estão baratas e como escolher essas ações na prática. E o que eu vou te ensinar vai te ajudar mesmo que você seja investidor iniciante ou já tenha experiência investindo em ações que pagam dividendos. Porque eu criei esse canal com o objetivo de ajudar pessoas que estão iniciando nos investimentos e que ficam um pouco perdidas sem saber por onde começar, ou até já investe, mas também tem dificuldade em saber como pode estar escolhendo as melhores ações para colocar seu dinheiro. Quando eu iniciei lá em 2018, eu tive bastante dificuldade para encontrar conteúdos bons e que fossem voltados para quem está iniciando e tem pouco dinheiro para investir. Então eu quero lhe pedir para você estar se inscrevendo no canal para ele poder crescer e eu estar trazendo mais conteúdos como esse. Então, gente, nesse vídeo eu vou te ensinar como escolher ações para investir em 3 passos bem simples. E no final do vídeo eu vou estar te ensinando um método para saber a melhor hora para comprar essas ações. E esse método que foi criado pelo investidor Décio Bazin, que é autor desse livro aqui, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde Demais, que é super fácil, me ajudou demais no passado e ajuda até hoje a estar selecionando boas ações de dividendos. E o primeiro passo para escolher boas ações de dividendos é buscar ações com bom histórico de pagamento de dividendos. Na bolsa tem mais de 400 ações listadas, porém nem todas pagam dividendo. Tem ações que pagam pouco dividendo, outras pagam de forma irregular. Um ano paga muito dividendo, aí passa 2, 3 anos sem pagar. E tem ações que pagam dividendos todos os anos. E se o seu objetivo, quando investe em ações, é receber dividendos de forma recorrente, então é nas ações que pagam dividendos todos os anos que você deve focar. Para estar encontrando essas ações, você pode vir aqui no site da B3, e dentro do site da B3 você vai procurar Market Data e índices, vai vir aqui índice de segmentos e setores e vai procurar, gente, IDIV, esse índice aqui. Vai clicar aqui em saber mais e vai vir em composição do índice. Mas antes, deixa eu mostrar aqui uma coisa a vocês. Olha, o objetivo desse índice é ser indicador do desempenho médio das cotações dos ativos que se destacam em termos de remuneração dos investidores, sobre a forma de dividendos e juros sobre o capital próprio, que é justamente o que a gente quer, né? Então, vamos aqui em composição da carteira e ele vai puxar aqui todas as ações que fazem parte desse índice. Ou seja, aqui estão empresas com bom histórico de pagamento de dividendos. Então, aqui você vai poder estar selecionando ações que são boas pagadoras de dividendos e que têm bom histórico de pagamento de dividendo ao ponto, né, de entrar nesse índice. E aqui, ó, na participação, você vai ver o percentual de participação de cada empresa dessa no índice. Por exemplo, se você pegar a BB Seguridade, ela tem uma participação de 4% no índice. Se você pegar aqui o Bradesco, ele também tem uma participação de 4% no índice. O Banco do Brasil tem uma participação de 5% no índice. No caso, eu gosto de selecionar entre as ações que têm uma maior participação no índice, porque geralmente são empresas mais consolidadas, são empresas maiores, né? Ou seja, são empresas mais confiáveis, né? E quando a gente busca ações que pagam dividendos, a gente busca justamente isso, né? Ações confiáveis, né? Então, é isso. O primeiro passo é aqui, para você conhecer, né, as ações que pagam dividendos, que têm bom histórico de pagamento de dividendos e que faz parte aí do índice IDIV. Se você está gostando do vídeo, é muito importante que você deixe um like, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é bom e ele vai divulgar, distribuir ele para mais pessoas que podem estar precisando dessas informações. E o segundo passo é buscar ações de setores perenes, resilientes. E o que isso significa? Quando eu busco uma ação para estar investindo e o meu objetivo é receber dividendos nos próximos anos ou talvez até décadas, o ideal é que eu escolha ações em setores que vão sobreviver ao tempo e que também serão rentáveis no longo prazo. Então, o ideal é buscar empresas que prestam serviços ou vendem produtos que sejam essenciais, como por exemplo, energia elétrica,
Você já imaginou mandar cortar a energia elétrica da sua casa porque você está passando por alguma dificuldade financeira? É certo que você vai optar por cortar outras despesas, não é? Você pode até reduzir o consumo de energia elétrica, mas ficar totalmente sem energia, com certeza nem passa pela sua cabeça. Então, o setor elétrico, ele é um setor muito resiliente e é fácil encontrar nas elétricas empresas que pagam bons dividendos, assim também como o setor bancário. Praticamente todo mundo tem conta em algum banco, movimenta algum valor, recebe salário, pega empréstimos. Então, o setor bancário também é um setor essencial para as pessoas, para a sociedade. Portanto, é um setor onde as empresas também costumam pagar bons dividendos, porque é um setor resiliente, né? Assim como setores como papel e celulose, saneamento e telecomunicações. Todos esses setores, eles são setores resilientes, essenciais, ou seja, que fazem parte da vida da grande maioria das pessoas. Então, para estar separando essas ações do IDIV por setor e estar identificando esses setores resilientes e que, portanto, são setores com maior probabilidade de continuar pagando bons dividendos no futuro, você vai estar fazendo essa separação por setor dessas empresas no site Status Invest. Vamos aqui para o site. E aqui, gente, dentro do site Status Invest, a gente vai vir aqui nessa lupinha e vai botar IDIV. E ele vai abrir aqui o índice para a gente logo no início. A gente vai clicar nele e a gente vai vir aqui embaixo. Aqui ele tem tipo um mapinha dos ativos, que você também pode usar, mas a gente vai querer essa parte aqui, pronto, que é a composição do índice. Nessa página aqui do Status Invest, você pode estar vendo o setor de cada uma dessas empresas, ou seja, você vai poder selecionando aqui por setor os setores que você quer investir, entendeu? Se eu quero escolher uma ação, uma elétrica, pronto, você pode vir aqui e ir, né, selecionando as empresas de energia para estar, né, estudando essas empresas depois. Aí não, eu quero selecionar um setor de bancos, né? Então pronto, você vê intermediação financeira e você pode estar escolhendo, né, ações desse setor para estar estudando mais aprofundado e vendo se faz parte do que você procura em ações pagadoras de dividendos. E vai poder estar estudando melhor, selecionando a que você quer colocar na sua carteira, né? E o terceiro passo é saber se essas ações estão num bom momento ou não para comprar, ou seja, se elas estão baratas ou caras. E para te ensinar essa parte, eu escolhi as ações do Banco do Brasil, que é do setor financeiro, né, para estar fazendo essa análise que eu dividi em duas partes. A primeira parte, a gente vai olhar os múltiplos do banco e depois eu vou usar o método que eu falei no início do vídeo, que eu uso para saber se as ações estão ou não em um bom momento para comprar, ok? Então vamos aqui para o Status Invest de novo. Aqui dentro do Status Invest, a gente vai vir na lupinha de novo, vamos botar BBAS3, que é as ações do Banco do Brasil. Vamos abrir aqui. As ações do Banco do Brasil atualmente estão cotadas em R$ 26,62. A gente vai precisar dessa informação daqui a pouco para fazer o cálculozinho que eu vou ensinar, que é super facinho, para saber se essa ação tá cara ou tá barata. Ela caiu e agora ela deu uma subidinha. É importante a gente saber agora se ela ainda tá em um bom momento de compra, né? E a gente vai saber com o cálculo que a gente vai fazer daqui a pouco. Mas antes a gente vai vir aqui, olha, nos indicadores do Banco do Brasil. Aqui, gente, eu quero ensinar para vocês olhar principalmente 4 indicadores. A gente vai olhar aqui o dividendo. Atualmente, nos últimos 12 meses, o Banco do Brasil pagou aí uma média de 9,82% em dividendos. Aí a gente vai vir aqui, nesse quadradinho aqui, vai clicar e vai ver a média de pagamento de dividendos do Banco do Brasil aí nos últimos anos, né? Ele vai dar que a média de pagamento de dividendos do Banco do Brasil é 7,25, mas que atualmente ele está pagando 9,82. Isso pode ser ou porque a ação está depreciada demais e o dividend yield, de acordo com o preço da ação, se torna mais alto, ou então porque realmente o lucro do banco subiu nos últimos anos e, portanto, hoje ele está pagando mais dividendo do que pagava no passado, que é uma das características que a gente procura em ações boas pagadoras de dividendo, né? É que o lucro dela também seja crescente com o passar dos anos para estar pagando aí cada vez mais dividendos, né? Aí agora a gente vai vir aqui no PL do banco, aqui, gente, no PL. E o PL nada mais é que o quê? Preço sobre o lucro. É o preço da ação dividido pelo lucro
por ação. E esse indicador, ele nos indica quanto tempo a gente demoraria para reaver o investimento que a gente fez nessa ação. Então, vamos supor, quanto menor esse número, melhor, porque são menos anos. Aqui no Banco do Brasil está 4,77. Empresas com PL menor, geralmente você tem uma tendência a lucrar com a ação em um período de tempo menor. É isso que esse índice vai estar indicando. Então, a gente vai vir no quadradinho também aqui, clicar e ver a média, né, do PL do Banco do Brasil, que é 6,39. Atualmente está em 4,77, está 25% abaixo da média. Isso dá um indicativo de que o banco ele pode estar em um bom momento de compra, né? Outro indicador que a gente vai olhar é o PVP do banco, que é o preço sobre o valor patrimonial. Esse indicador a gente usa como métrica o número 1, entendeu? Abaixo de 1 pode indicar que a ação está barata. Acima de 1 pode indicar que a ação está cara, porque assim, 1 é o valor do patrimônio do banco. Abaixo de 1, sinal que ela está negociando ali abaixo do que vale os seus ativos, o seu patrimônio, né? E acima de 1, ela está negociando acima do valor do seu patrimônio. Então, o Banco do Brasil, ele está negociando hoje a 0,84, está abaixo de 1. Teoricamente, isso quer dizer que o Banco do Brasil está barato, né? Porque está abaixo de 1. Porém, é bom a gente dar uma olhadinha na média histórica do banco. Porque pode ser que o banco ele sempre negocie abaixo de 1. Pode ser que seja o normal da ação, né? Mas mesmo ele negociando abaixo de 1, pode ser que ele esteja muito abaixo de 1 nesse momento. E isso pode indicar que o banco está barato. No caso, a média do Banco do Brasil é 0,98 e hoje ele está negociando a 0,84. Ele está 13% abaixo da sua média histórica. Então, isso também é um indicativo de que o banco ele pode estar aí sendo negociado a um preço convidativo, né, para a gente comprar as ações do Banco do Brasil. Outro indicador também que eu quero mostrar para vocês é o lucro por ação. Por quê? Porque uma empresa, para ela ser uma boa pagadora de dividendos, o ideal é que ela tenha um lucro crescente, né? Que ela seja uma empresa que ela lucre sempre cada vez mais. É normal que as empresas elas passem por alguns momentos de dificuldade, onde às vezes o lucro cai temporariamente, mas o ideal é que essas quedas de lucro elas não sejam tão recorrentes, ou então elas sejam mais rápidas. Cai e logo depois já volta a subir o lucro de novo. Então é muito importante a gente ver esse indicador, que é o lucro por ação. Então aqui esse indicador ele é o oposto dos outros. O PL e o PVP, quanto menor, melhor. Esse daqui, quanto maior, melhor, né? Porque significa que é o lucro líquido dividido pela quantidade de ações que o banco tem em circulação. Então, quanto maior, melhor. Sinal que ele está lucrando mais é por cada ação. E ações de dividendo é muito importante que elas sejam empresas lucrativas, né? Porque quanto mais ela lucra, mais ela vai pagar dividendo para os seus acionistas, né? Então vamos aqui no quadradinho de novo e vamos dar uma olhadinha aqui na média de lucro por ação do Banco do Brasil, que é 5,5, e o Banco do Brasil está aí atualmente em 5,58. Está um pouquinho acima da sua média histórica, né? Deixa eu vir aqui para ficar melhor. A gente pode ver que o lucro do Banco do Brasil, mesmo tendo alguns anos que ficam em baixa, né? Mesmo assim, a tendência do Banco do Brasil é de alta, como a gente pode ver, né? A tendência do banco é de alta no longo prazo. E isso é muito bom para ações pagadoras de dividendo. Agora, eu vou fazer o cálculo do preço justo das ações do Banco do Brasil, levando em consideração os dividendos pagos. Esse cálculo que eu vou fazer só vale para ações que pagam dividendos. E ela leva em consideração os dividendos pagos nos últimos 5 anos. É assim que ensina o livro, né, que eu falei aqui no começo, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde Demais. Aqui a gente vai precisar entrar no RI do Banco do Brasil. A gente vem aqui Banco do Brasil, RI. A gente vai vir aqui em Serviços para Investidores, Histórico de Remuneração ao Acionista. E aqui, gente, tem Download Histórico de Remuneração do Acionista. No caso, a gente vai clicar e baixar. No caso, eu já baixei para facilitar, né? Pronto. Aqui é o arquivo que eu baixei. Então, aqui, gente, vai ter o pagamento de dividendos do Banco do Brasil e de juros sobre capital próprio de vários anos. Vai vir de 2016 para cá, mas a gente só vai usar os últimos 5 anos. Eu imprimi esse cálculo e marquei de cores diferentes cada ano, para eu poder estar fazendo esse cálculo, né? Porque como são muitos valores, para ficar bem certinho. Então, eu peguei e vim aqui numa planilha
E calculando, né, eu cheguei a esses valores aqui. Em 2020, o Banco do Brasil pagou 1,47 de dividendos. Em 2021, ele pagou 2,26. Em 2022, ele pagou 4,14. Em 2023, ele pagou 4,54. Em 2024, ele pagou 3,22. Porém, esse pagamento aqui do ano de 2024 ficou mais baixo porque ainda não foi pago o dividendo referente ao quarto bimestre. Mas mesmo assim, a gente vai fazer o cálculo levando em consideração de 2020 a 2024. Então, eu somei os 5 anos, deu R$ 15,63 e depois eu dividi por 5 e deu uma média de R$ 3,13. Aí eu vou precisar desse valor aqui, né, para estar fazendo o cálculo nessa outra planilhazinha que eu criei aqui para a gente poder estar fazendo esse cálculo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Status Invest, pegar o preço da cotação da ação, R$ 26,62, ação BBAS3, cotação atual, R$ 26,62. Ok. Vou vir aqui na média de dividendos, 3,13, e vou colocar aqui, média de dividendos, 5 anos, 3,13. E ele vai calcular para mim, considerando que a minha expectativa de recebimento de dividendos para essa ação seja 6% ao ano, 7% ao ano, 8% ao ano e 9% ao ano. Eu criei essa planilhinha para ela fazer assim, ela fazer o cálculo com 6, 7, 8 e 9%. Se eu quero receber 6% ao ano de dividendos, eu posso comprar a ação do Banco do Brasil até a R$ 52,17. Se eu quero receber 7% de dividendos da ação do Banco do Brasil, eu devo comprar a ação somente até R$ 44. Se eu quero receber 8% de dividendos, eu devo pagar pela ação no máximo R$ 39. E se eu quero receber 9%, eu devo pagar por essa ação no máximo R$ 34. Podemos perceber que a ação do Banco do Brasil está a R$ 26,26 no momento que eu gravo esse vídeo. Então, em qualquer um desses cenários aqui, ela está barata nesse momento. E, gente, esse cálculo aqui é super facinho de fazer. Eu vou ensinar para vocês agora como você pode fazer esse cálculo aqui até na calculadora. Pronto, gente. Ela é a média dos dividendos dos últimos 5 anos vezes 100 dividido por 6. Essa é a fórmula tradicional do livro. Vou ensinar vocês a fazer aqui na calculadora. Agora, essa fórmula aqui. Você vai pegar a média dos dividendos, que no caso é os 3,13. Você vai multiplicar por 100 e vai dividir pelo percentual de dividendos que você queira receber durante o ano. Ou seja, se for 6%, você vai dividir por 6 e vai dar os R$ 52,17, né? Só que aqui não vai dar arredondado. Se for por 7, por exemplo, você vai botar os 3,13, que é a média, né, dos dividendos, vezes 100 dividido por 7 e vai dar os R$ 44, entendeu? Isso é uma fórmula bem simples, bem fácil aí de você estar estimando, né, o preço justo da ação de acordo com os dividendos que ela paga. E eu espero muito que esse vídeo tenha lhe ajudado. E se ele lhe ajudou, eu lhe peço que se inscreva no canal, curta esse vídeo, deixe um comentário, nem que seja um comentário pequenininho, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é bom, ele divulga e entrega para mais pessoas e assim o canal cresce e eu posso estar trazendo mais conteúdos como esse. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.